Bom dia, a paz do Senhor, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue reinando em cada vida, em cada coração que nos ouve. Amados, chegamos ao fim do primeiro capítulo do livro de Filipenses. E eu queria trazer como meditação os últimos versículos aqui, versículo 29 e 30. Viemos aí dentro de uma sequência de vídeos trabalhando a vida cristã na prática. E encerrando aqui com o versículo 29 e 30 do capítulo 1, que diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e, ainda agora, ouvis que é o meu. Essa tradução é a corrigida, a atualizada. Eu queria trazer também ela de forma linear, na verdade traduzindo de forma grega, né? Como é que ela está? Porque a gente traduz, né? Qual a função da tradução para a nossa língua, né? Entre várias, tem a questão da coordenação, né? da linguagem, da escrita. Se fôssemos ler ela na forma grega, como está escrito, ficaria mais ou menos assim. Verso 29. Que vos foi agraciado em favor de Cristo, não somente o em ele crer, mas também o em favor dele sofrer. O mesmo combate tendo tal qual vistes em mim, e agora ouves em mim. Então essa seria a tradução do grego, né, puro linear para o nosso português. Veja como é diferente a forma de entendimento. Então, por isso a tradução, aí os tradutores vêm e traz a língua original, né, para a nossa linguagem de uma forma onde a gente possa entender. O que eu quero trazer nesta manhã, finalizando aqui o versículo 29 e 30. O que é que essa passagem tem para nós hoje? Daquilo que Paulo passou para a igreja e se estende até mim e você. O verso 29 diz assim: que vos foi agraciado em favor de Cristo, não somente o nele crer, mas também o em favor dele sofrer. Pachés, ou pacheim, é o termo sofrer aqui. O sofrimento é algo inerente à vida cristã. Esse termo ele deixa claro: sofrer tristemente, estar numa má situação, ou de uma pessoa doente. Então, são expressões que determina o termo pacheim no grego, no nosso português. Então, foi traduzido dentro desse contexto, foi traduzido sofrer. É interessante isso, amados, falarmos disso nesse momento, no século XXI, porque a gente ouve tanta coisa, aquilo que se cumprindo aquilo que os apóstolos escreveram. Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos à doutrina de demônios.
Tem muitas doutrinas hoje, né? Muita gente falando muita coisa e, infelizmente, arrebanhando vidas, levando vidas ao precipício. Agora há pouco, eu ouvindo um certo professor usando as suas redes sociais, YouTube principalmente, para dizer que a pele com qual Deus cobriu o homem e a mulher no Éden é essa pele que nós temos. E ele afirma que no hebraico está lá, pele no sentido de pele humana. Então, para ele, dentro do conceito dele, olhe que tem muitos seguidores que pensam como ele, o ser humano, Deus não o fez completo. Foi incompleto. E o homem completou-se a ser quem ele é hoje, depois da queda. Houve um cataclisma no universo, e a ponto de o homem criar pele, porque era um ser espiritual, ele criou pele, nervos, tendões, e tinha que cobrir isso aí com pele. E a pele falada lá em Gênesis é a pele humana. A gente sabe que isso é uma aberração, Deus não fez nada pela metade. O homem é o que é hoje desde o princípio. Deus fez o homem completo, dando a ele tudo aquilo que temos hoje, nada mudando desde a sua origem. A única coisa que mudou foi a ligação que o homem tinha com Deus, que devido à desobediência essa foi quebrada. E o homem daí por diante se tornou mortal no sentido real da palavra, porque ele já era, mas tinha a árvore da vida ali, tudo certinho. Uma vez longe da árvore da vida e tendo o homem desobedecido a Deus, consequentemente já tinha morrido espiritualmente e agora era uma fatalidade vir morrer fisicamente. Então, é o que está escrito, então não tem que inventar. Mas, infelizmente, hoje existem essas nuvens de doutrina e isso acaba que arrebanhando muitas almas que estão aí na marginalidade da vida, sem conhecimento de Deus, sem direção e ainda, por fim, infelizmente, com consentimento de muitos que se dizem cristãos que não estão fazendo o seu papel, que é pregar o Evangelho, que é anunciar Jesus Cristo, que é fazer a defesa da fé cristã, se tornarem apologetas verdadeiramente, defender aquilo que Deus deu. Não é defender Deus, Deus não precisa de defesa, mas aquilo que Ele tem nos dado, como o Evangelho, como as Santas Escrituras, que estão aí sendo solapadas todo santo dia por pessoas sem compromisso. A verdade é essa. Por isso, aquela palavra de Jesus com relação aos ceifeiros ainda hoje ressoa. Ó, rogai ao Pai que mande ceifeiros para a sua seara, porque poucos são esses ceifeiros, poucos são os ceifeiros que existem. Então ainda hoje essa palavra ressoa, como um sino, bom, no mundo que vivemos. Precisamos de homens e mulheres capacitados no Evangelho, se apresentando como obreiro que não tem de que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade. Está faltando esse povo. Oremos para que Deus aumente esse contingente e, consequentemente, essas nuvens de doutrina que estão aí afora, por aí afora, não venham a danificar a seara do Senhor. Então, voltando aqui para a questão do sofrimento. Hoje vemos pessoas que levantam aí suas bandeiras, suas doutrinas, falando que o crente não pode sofrer, que o sofrimento é algo que na vida de um cristão ela só vem por dois motivos: ou está em pecado ou não crer.
Isso é uma falácia, é uma mentira do inferno, que por sua vez tem contaminado a mente de muitos incautos. O sofrimento faz sim parte da vida cristã, principalmente daqueles que querem viver em sinceridade, como Paulo falou a Timóteo. Timóteo, todos aqueles que querem viver em sinceridade padecerão perseguições. Isso ele está falando de mim, está falando de você, que quer viver em santidade e não uma vida desregrada. Para aqueles que hoje estão no culto aos domingos e saem de lá para ir para uma balada, e saem de lá para ir para um motel, e saem de lá para ir para um barzinho, tá falando da vida de A e de B, esse evangelho aí realmente fica fácil. Mas para aqueles que querem viver uma vida de santidade, esses sim padecerão perseguições. É o que a Bíblia diz e é nisso que nós devemos crer. Então, Paulo ele chega aqui aos Filipenses e conclui aqui nesse capítulo, na divisão dos capítulos aqui, vai concluindo aqui no versos 29 e 30 para os seus leitores, que nós fomos agraciados por Deus. O termo aqui agraciado é charistes, echaristes, ou charisté, echaristé, que vem da raiz primária charisma, ou chariz, que é graça. Agradável, algo agradável, ou prazentério, o prazenteiro, como alguns chamam. Gratificar, mostrar-se gentil, benevolente, conceder perdão, perdoar, dar amavelmente, dar livremente, outorgar. Então foi nos outorgado, foi nos dado livremente. Veja como o que é que Paulo está dizendo aqui, mas se a gente for parafrasear com tudo isso que já falamos, que vos foi agraciado, foi vos outorgado, fomos favorecidos em Deus por Cristo Jesus, por Deus em Cristo, não só crer nele, mas também sofrer por ele. O sofrimento por Cristo, diferente do sofrimento do mundo, ele traz benfeitorias. Pedro, quando vem falar sobre o sofrimento, ele diz que ninguém padeça como homicida, que ninguém padeça como um ladrão, ou como um fofoqueiro, ou alguém sem amor. Se padecemos por Cristo, existe um louvor nesse sofrimento. Porque se assim o fazemos por amor. Sofremos por Cristo por entendermos que Ele sofreu por nós. Que o nosso sofrimento, de certa forma, está redundando em graças diante de Deus. Tiago, quando vem falar da fé, da provação da nossa fé, ele diz que é para que ela se ache diante de Deus em honras, glórias e louvores. Então o teu sofrimento, amado, teu sofrimento, minha querida, em Deus, de certa forma está te redundando algo positivo. Vamos lá. Tiago diz que Deus está sendo glorificado através do teu sofrimento. Vamos pontuar. O teu sofrimento, de certa forma, está fazendo com que Deus seja glorificado. Em teu sofrimento, alguém está vendo e diante daquilo que está vendo, está confessando a Cristo por tua causa. Segundo, o teu sofrimento está trabalhando a tua fé. Porque assim, aí Tiago diz, assim como o ouro é refinado no fogo, assim a nossa fé ela é refinada através do sofrimento. Isso quer dizer o quê?
que você está sendo beneficiado em meio a esse sofrimento. Entenda uma coisa, evangelho não é matemática, não é compêndio de matemática, onde a ordem dos fatores não altera o produto. Para chegarmos no céu, precisamos obedecer ao que está escrito. Aí você chega para mim e diz, pastor, eu sou uma pessoa iracunda, eu estouro fácil, comigo era na bala. Ah, é, filho? Você tinha esse problema? Então Deus vai trabalhar esse problema em você. É, pastor? É. Vai me dar paz? Vai, em meio à guerra. Ele vai permitir que lá no teu trabalho, aí você vai passar a entender, porque lá no teu trabalho tem alguém que pisa no teu calo todo santo dia. O ser humaninho que você conhecia, se dependesse dele, você já tinha puxado um 38 e fechado o paletó do coitado. Mas hoje você é crente. E como cristão, você precisa perdoar. Você precisa amar. Mateus deixa claro que para que sejais filho do vosso Pai Celestial, que deita o sol sobre maus e bons e chuva sobre justos e injustos, você precisa amar o seu inimigo. Perdoar o seu inimigo. Perdoai, para que vosso Pai vos perdoe. É o que Jesus diz. Sermão do Monte lá para frente, capítulo 5, capítulo 6 de Mateus. Eu preciso aprender. O fruto do Espírito lá em Gálatas reflete exatamente isso. Você é o caráter, eu sempre digo, é o caráter de Deus moldado em nós. É nós aprendendo, aprendendo com o Espírito Santo a sermos benignos. E aí, quando fala de benignidade, qualidade de quem é bom. Sim, filho, isso é uma beleza, né? É belíssimo isso. Mas para uma pessoa que é egocêntrica, que é primeiro ela, segundo ela, terceiro ela, quarto ela também. O que é que Paulo diz em Efésios com relação àquele que roubava? Diz, não roube mais. Antes trabalhe e do fruto do seu trabalho sustente a outros. Olha a situação do cidadão. Ele era tão egoísta que tirava dos outros para si. Porque era ele primeiro, segundo ele, terceiro ele, quarto ele. Agora ele vai ter que trabalhar para sustentar não somente a ele, mas aos outros também. Vamos trabalhar a benignidade? Você separar o seu pão para dar para aquela pessoa que muitas vezes pisou no teu calo, ou te caluniou, ou fez alguma coisa contra ti. Está lá dentro da tua família. Tua tia, teu tio, teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, teu primo, tua prima. E aí? Filhos de Deus? Se você é filho, tem que perdoar. Se você é filho, tem que amar. Mas eu não suporto, pastor. Vai lá, suporta. Se você quiser entrar no céu, você tem que suportar. Porque isso faz parte do caráter cristão. É o que Paulo está dizendo aqui à igreja de Filipe. E nos foi dada a graça, o favor de crer em Cristo e não somente crer nele, mas também padecer por ele, sofrer por ele. Eu quero encerrar, amados, esse primeiro capítulo aqui dando ênfase a essa mensagem. O sofrimento faz sim parte do cristão, da vida cristã. E não é questão de pecado.
Não é questão de falta de crer. É uma necessidade espiritual para que Deus seja glorificado e para que eu seja polido. Para que eu, como igreja, você como igreja, possa resplandecer a glória de Deus na vida de outras pessoas. Precisamos entender, amados, que a nossa vida aqui é uma extensão do corpo de Cristo. É uma extensão da vida de Cristo, que padeceu o que padeceu para nos dar a garantia de um dia morarmos com Ele nos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê paz. É o que eu desejo. Que o Senhor continue te abençoando em tudo. Que em meio a esse sofrimento que você está passando, o Senhor te dê graça, te alimente, que Ele te dê entendimento, que você cresça como pessoa, como filho de Deus, não somente no mundo físico, mas principalmente no mundo espiritual. Que o inferno possa olhar para você e temê-lo, e temer-te. Que o inferno bata em retirada quando você chegar no ambiente, porque você é luz no Senhor. Faça brilhar essa luz, amém? Pelo conhecimento que Deus tem te dado. O sofrimento faz parte da vida. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições e tribulações, mas tende bom ânimo. Tenha bom ânimo, meu amado. Deus é contigo. Ele venceu, Ele conhece o caminho da vitória. Ele é a tua vitória. Continua crendo nele, amém? Shalom, fica na paz.